Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos a autora Vera Simões, que já aguarda para conversar conosco, mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dela, para que vocês também possam acompanhar, que é Planejamento para um Turismo Local Sustentável, Caminhos e Desafios. Primeiramente, Vera, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo tranquilo, obrigada, Cida. Tudo em paz. Coisa boa, Vera. Para a gente começar, então, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouco quem é a Vera, o que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Sim, eu sou Vera Simões, sou empresária, sócia administradora de Vera Simões Consultoria e Cursos. Desenvolvo trabalhos, né, relacionado a um planejamento sustentável em municípios, em locais que buscam, né, a nossa empresa. Então, desenvolvo parceria com o Sebrae sobre isso, sobre essa temática, realizo capacitações com conselhos municipais de turismo, tenho uma metodologia própria de gestão e governança proativa, né, nesse sentido, e assim, a minha experiência. Hoje estou gerente de uma federação local aqui. Perfeito. Agora que a gente conhece um pouco mais e também conhece um pouco da tua trajetória, eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. Então, quando eu terminei o doutorado, eu já estava com esse desejo, porque a minha dissertação de mestrado e os caminhos que eu fui para o doutorado e também para o pós-doutorado foi trabalhando em cima de planejamento, né, nesse foco do turismo sustentável para comunidades, né? E aí fiquei procurando, eu digo, meu Deus, eu tenho que achar alguém que entenda esse perfil do meu trabalho acadêmico, essa ideia de fazer um guia, né, prático para o meu alunado, que hoje eu sou aposentada, mas fui professora um bom tempo. E aí, nessa busca, encontrei nas redes sociais a editora. Que bacana. Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro da Vera. Planejamento para um turismo local sustentável, caminhos e desafios. E já deixo um recado para você que se você se interessou pela obra dela, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você encontra o link para ter acesso a ele. Vera, agora vamos falar de fato sobre a tua obra. Eu queria que Sim. tu contasse para a gente um pouco do teu processo de escrita. Ali, pela tua apresentação, a gente já tem uma ideia do porquê, mas conta para a gente o porquê da tua motivação para escrever sobre o assunto. E também eu vou te pedir para deixar um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Certo. Então, a inspiração é a questão acadêmica, né? A gente, como professor, a gente fui aluna, claro, eu tive as minhas necessidades de aprendizado, de encontrar, né, materiais assim didático, prático, né? E tem muita coisa boa, mas aí a gente fica com aquela ansiedade, né, de algo que nos guie diretamente naquele foco, né? E aí a busca, o trabalho foi muito isso. E quando encontrei a editora, né, Freiriana, isso foi muito bom para mim, porque eu pude ver no trabalho que a gente foi desenvolvendo toda a didática que foi me norteando a atingir o meu objetivo, que era realmente chegar nesse guia prático. O meu trabalho não fosse só o resultado da minha experiência acadêmica, do mestrado que eu juntei com o doutorado, né? Fiz esse mix, né? Mas que pudesse chegar na ponta com algo gostoso de ler, gostoso de encontrar as ferramentas, né? Justamente os caminhos, a maneira como eu cheguei, né? Então eu tento trazer isso. Então a orientação da editora Diálogo foi muito bacana nesse sentido. Perfeito. Vera, agora deixa um spoilerzinho, um gostinho do
que o leitor, ao folhear o teu livro, ao consumir o conteúdo dele, vai encontrar? Bom, ele vai encontrar a ferramenta prática do planejamento estratégico, que é extremamente bacana, seguindo o roteiro, a gente trabalhando a matrizes como a SWOT, né, que é toda aquela análise macroambiental, vendo e encontrando a ferramenta do inventário, né, que é algo que eu desenvolvi durante muito tempo em sala de aula, o inventário da oferta turística, como identificar esses elementos, como diagnosticar. Então, ele vai caminhar e vai ter aí todo um planejamento norteado por fichas, né? Onde eu faço todo o plano, desde as questões básicas, norteando assim, olha, o turismo não é só o visitante chegar, né? Mas é aquela história do pertencimento, do trabalhar exatamente a localidade, né? Como ela se enxerga, né? Então, aí vem desde o saneamento básico, onde a gente norteia todo o planejamento, traçando isso, chegando até vamos dizer assim, na última proposta de criar ações como um programa para o artesanato, para fortalecer esses fazedores de cultura local, que às vezes fica muito solto, né? E aí a gente cria, né, propõe a criação desse programa que dá todo o norte. Então, dentro do livro, a gente caminha para trazer esse plano de estruturação bem prático, bem didático. Perfeito, fica novamente o convite à leitura da obra da Vera, Planejamento para um Turismo Local Sustentável, Caminhos e Desafios. E aproveitando que nós estamos com a capa aqui novamente em destaque, eu quero que tu conte pra gente um pouco desse teu processo de produção junto à editora. E como é que foi esse momento para a criação da capa e também a diagramação do miolo? Então, foi leve, foi gostoso, eu tinha uma expectativa grande com relação a editoras, né, já tinha buscado algumas e sempre me afastava, mas com a editora Freiriano foi muito interessante, porque toda a equipe que foi fazendo o acompanhamento foi muito leve, né, a capa foi uma construção maravilhosa, porque a gente teve muitas trocas, né, e eu fui falando sobre esses filetes, né, e fui tendo sugestões como seria, né, a questão das fotos, de trazer, né, a identificar os autores, enfim, isso foi perfeito. E daí também a questão de toda essa organização, a interna, né, como a gente foi trabalhando os capítulos, e o gostoso disso foi a leveza e também a presença, as respostas constantes, foi muito bacana nesse sentido, e todo o feedback que eu tinha de dúvidas sempre foi muito, muito organizado. Coisas que eu precisei trocar, atualizar, né? Porque durante a construção algumas leis foram mudando em relação ao turismo. Meu Deus, eu preciso atualizar isso e a editora teve toda a paciência, toda a equipe em cada processo foi assim extremamente profissional, ético e muito leve. Isso para mim foi fantástico e tenho indicado para os meus colegas que estão chegando por aí. Coisa boa, é bom ter esse feedback por parte dos autores em saber que todo o pessoal da produção conseguiu superar as tuas expectativas em Isso, relação ao livro e que tu ficou tão satisfeita a ponto de indicar para outras pessoas. sim, Isso é maravilhoso. sim. Sempre indico. E aproveitando, relembra você que nos assiste que se você se interessou pela obra da Vera, Planejamento para um Turismo Local Sustentável, Caminhos e Desafios, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Agora, nos dirigindo para o final da nossa conversa, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo de publicar um livro, às vezes o sonho, porém, por algum motivo ainda não realizaram essa ação. A minha mensagem é que aquele pânico, aquele medo que a gente tem, até mesmo de lidar com a editora, que você se desligue disso, se tire isso de você, né, se livre, e eu creio, eu trago aqui como uma dica bacana,
a equipe, toda a produção da editora Freiriano, portas abertas, diálogo bacana, do começo ao fim. Então, assim, para mim é uma dica extremamente importante, porque a gente perde o medo, né? Eu já estou com vontade do próximo, já estou me organizando para isso. Então, perca o medo e chegue junto aí da editora Freiriano. Fica então o recado da Vera para você que ainda não fez a tua publicação, publica, coloca o teu conhecimento para circular. E Vera, a gente te aguarda então para os próximos Sim, lançamentos. obrigada. Vera, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. E a você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigada e faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. O nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.